E eu, aluno Bergamo, apresentando o programa de hoje. E hoje nós vamos debater como tópico principal a tecnologia em sala de aula. O que você trouxe para nós? Bom, eu sou a Luna Lima, eu trouxe sobre o ensino remoto, especificamente como ele ficou conhecido e as experiências dele. Ele ficou conhecido durante a pandemia e ainda tem a previsão de continuar estando presente nos ensinos, pois facilitou muito a vida dos alunos. O ensino remoto requer o auxílio da tecnologia para proporcionar uma aprendizagem aos alunos. Esse ensino promove responsabilidade para os alunos, pois ambos terão que administrar seu próprio tempo para a conclusão de trabalhos e reuniões. Trabalhos e reuniões sejam individuais ou em grupos. O ensino remoto teve como objetivo dar aulas para os alunos, mesmo no período de quarentena, assim não prejudicando o futuro do aluno em faculdades ou na escola. Os professores e alunos conseguem gerenciar as atividades em aulas mais fáceis com a ajuda da tecnologia, que no início da pandemia entrou gradativamente na sala de aula. Através desse ensino, as aulas foram feitas através de plataformas desenvolvidas para ajudar os alunos e professores a terem uma experiência de uma quase aula, por assim dizer, afinal não se compara com o ensino em uma sala de aula real, mas serviu nesse período de tempo para auxiliar o conhecimento de muitos. Podemos ver que esse ensino ficará marcado para sempre em nossas vidas, pois até agora, que já está passando a pandemia, ainda fazemos trabalhos e reuniões através dos meios tecnológicos. Não ajudou apenas os professores e os alunos, como também ajudou o meio ambiente. Com o uso de notebooks e celulares, acabamos necessitando menos de folhas e impressões, assim poupando muitas árvores e ajudando a natureza onde vivemos. Também é importante mantermos essa tecnologia nas salas de aula para que possamos continuar usando poucas folhas e cada vez mais ajudando o mundo a ser um lugar melhor e sem desmatamento e poluição. A minha experiência, que no início começou sendo um ensino tranquilo, mas ao longo do tempo que foi passando, ficar isolado, tendo contato apenas via online com as pessoas, começou a ser entediante para mim. Fora que ficou muito difícil para fazer amizades novas, me transformando em uma pessoa mais tímida. Sem falar que dessa forma de ensino começou a dificultar muito minha aprendizagem. Porém, teve o lado bom também, que tudo isso foi que consegui passar mais tempo com meus pais e com meus bichinhos de estimação. E como foram as suas experiências, meninos? Para mim foi extremamente estressante, não só pelo tempo que tinha que ficar na frente do computador tentando prestar atenção na aula, mas também por não ter nenhuma mudança de ambiente após a aula. Tipo, o local de estresse e meu local de descanso era o mesmo, que era bem desconfortante. E é claro que ficar o tempo todo fechado em casa e ter mais convivência, uma convivência mais frequente com a minha família também era motivo de estresse todos os dias. Fora que também por estar em casa, os professores achavam eficiente passar muito mais trabalhos e atividades, porque a gente tinha mais tempo livre para fazer eles. Bom, a minha experiência, se me permitem falar, claro, foi que, assim como a Luna Lima falou, no começo foi tranquilo, mas depois de um tempo comecei a ter alguns problemas, como a minha câmera parando de funcionar, e tive que tentar usar uns 3 ou 4 aplicativos para que eu finalmente conseguisse usar a câmera do celular como se fosse a câmera do notebook. E no segundo ano de pandemia, meu computador começou a desligar sozinho do nada, coisa que prejudicou bastante o meu aprendizado, pois a cada 20 minutos, 30 de aula, ele desligava e eu gastava mais uns 5 minutos para reconectar na aula, o que realmente prejudicava bastante. Mas depois de algumas semanas, meu computador foi levado ao concerto e voltou a funcionar como se tivesse comprado hoje esse computador. Eu acho que também foi um pouco bom, né? Esse ensino remoto, assim, por causa que a gente utilizou menos papéis na hora de realizar a atividade e de imprimir. Eu também acho que também foi um pouco mais fácil para apresentar os trabalhos escolares, já que era muito mais simples só tu projeta na tela e eu ainda tinha acesso a o Word que eu podia ler e nem parecia que eu estava lendo na hora de apresentar os trabalhos. Bom, eu vou falar sobre os aplicativos de comunicação
e como eles agilizavam a produção e a entrega das atividades escolares, assim como também interagiam com alunos e professores. Em primeiro lugar, temos o Google Meet. Ele é muito conhecido entre professores e alunos, pois ele permitia o acesso a aulas via online, ao vivo, com professores, onde os alunos poderiam ligar suas câmeras e falar com os professores. Outro aplicativo também que foi muito importante foi o Classroom, onde os professores poderiam mandar atividades e junto nessas atividades poderiam anexar uma data e um horário de entrega, assim facilitando na organização dos alunos e na prática da atividade. Um ótimo aplicativo também foi o Florest. Ele é mais para o estudo particular dos alunos. Ele marca metas de estudos. O aluno vai lá, coloca os minutos que ele quer estudar e se ele consegue atingir aquela meta, nasce uma árvore. Assim, o aplicativo instiga a cada vez mais o aluno estudar para ter mais árvores no quintal, no caso no aplicativo. Um bom aplicativo também foi o Passei Direto. Ele dá vários resumos, PowerPoints, questões, dicas de outros alunos que podem postar na plataforma, assim, saciando dúvidas, interagindo, até ajudando dúvidas de outras pessoas. O Kahoot também foi um ótimo aplicativo, mas na prática de animar as aulas. Ele é composto por vários tópicos, onde o professor escolhe o tópico da aula, os alunos acessam pelo celular usando um código que dá direto à atividade do professor, onde tem várias perguntas interativas e uma competição, entre aspas, entre os alunos para ver qual aluno consegue tirar uma nota mais alta. Aplicativos que também foram muito importantes foi o Google e seus aplicativos, como o Docs e o PowerPoint, que foram utilizados mais em trabalhos em grupos ou até individuais, que facilitavam bastante na hora da apresentação online. Um Canva também foi bastante utilizado por ter seu design mais criativo e os alunos poderem fazer suas atividades mais criativas, como cartazes e PowerPoints. O YouTube também teve um marco muito importante, afinal, os alunos conseguiam acessar ele para assistir videoaulas, podcasts, até uma resolução de questão muito difícil, os alunos conseguiriam acessar por ele. Mas e aí, sobre os aplicativos de comunicação, como que foi que eles agilizaram a produção e a entrega das atividades escolares? O principal aplicativo que a gente usou, eu acho que a maioria foi o Google Classroom, que é o próprio aplicativo do Google para atividades escolares, e o Google Meet, que é para reuniões online. Outro aplicativo que eu usei muito bom foi o Florest, que é um aplicativo onde cronometra o tempo onde você está estudando e a cada meta que você atinge, cresce uma arvorezinha, o que te motiva a cada vez estudar mais para criar mais árvores. E minha opinião sobre ele é que ele é muito positivo e que instiga muito o aprendizado e o estudo fora da sala de aula. E tu, Eric? Qual que é o aplicativo que tu mais usou? Bom, por nós sermos da mesma escola, das mesmas salas de aulas, como nos era cobrado os mesmos aplicativos para uso, eu usei os mesmos que vocês. Então, no fim, eu não tenho muito a acrescentar. Uma curiosidade é que os papéis eles são muito utilizados na sala de aula, em cartazes, cadernos, folhas de atividades e impressões, o que na pandemia a gente não utilizou mais tanto, já que a gente estava no online e não precisava mais imprimir tantas folhas como a gente tem que imprimir agora, estando no presencial. E como é que vocês acham que dá para nós reduzir esse uso do papel na escola? Tipo, os meios que a gente pode utilizar para fazer isso acontecer? Na minha opinião, eu acho que nós devemos ter o celular mais presente em sala de aula. Não só o celular,
ou algum computador ou um tablet, para que a gente possa ter acesso a slides e atividades sem ter que imprimir. Tu, Pedroso, o que tu acha? Bom, para reduzir o uso do papel nas escolas, as escolas também poderiam liberar mais o uso de meios digitais dos alunos, como por exemplo o celular e os notebooks, para que possam ver as listas de atividades e slides dos seus aparelhos eletrônicos. Inclusive, muitas universidades fazem isso, de permitir os alunos de utilizar o notebook pessoal para fins educativos nas aulas. E desde uns anos atrás já vinham tentando diminuir o uso do papel na escola, mas ainda hoje há muita dificuldade das instituições de aderir mais ao uso da tecnologia. Achei até mesmo um artigo de 2013 que fala sobre utilizar a tecnologia para reduzir o uso dos papéis. E aí, vocês acham que é possível substituir o uso do papel na escola? Olha, eu acho, eu sinceramente, eu acho que eu iria começar dizendo que eu acho o uso de papel muito divertido. Eu gosto muito mais de escrever do que digitar, por exemplo. Tipo, seja para fazer minhas listas, minhas histórias, meus estudos. Só que recentemente eu percebi que o uso do papel era muito lento comparado ao digital. E que eu podia ganhar muito mais tempo digitando, copia e cola, apaga vários parágrafos de uma vez, deleta o texto todo, reescreve, do que simplesmente escrever com lápis e borracha. E agora eu ainda estudo no papel, por preferência e versatilidade também, mas eu prefiro muito mais fazer minhas listas de história digitalmente. Mas É, voltando ao tema principal, eu acho que sim, é possível substituir o papel, talvez ainda não os cadernos, porque o uso das folhas com. Eu acho que talvez não os cadernos, porque eu acho que caderno é a melhor forma de estudo atualmente, porque digitar e coisa não entra na cabeça de nenhum. Mas o uso de folhas como trabalhos e atividades, eu sinto que já está bem ultrapassado. Principalmente quando os alunos já possuem tecnologia necessária para fazer de forma digital. E além dos problemas de desmatamento, tem os problemas de que é muito simples, fácil e rápido fazer a maioria dos trabalhos e atividades de forma digital, entregando depois por meio de aplicativos. Esse é um sistema que eu acho que devia ser empregado em todas as escolas um dia, e espero que de verdade que não demore, apesar de saber dos diversos problemas financeiros envolvendo essa questão. entendi, entendi. Concordo plenamente contigo que estudar pelo caderno é muito melhor do que estudar digitando. E eu acho que trabalho também tinha que ser feito só no online e entregado online. E na hora de fazer tema de casa é muito melhor fazer no papel mesmo. Tá. E tu acha que todos os professores e alunos eles são capazes de usar essa tecnologia em sala de aula? Olha, é claro que nem todos os alunos e professores vão conseguir logo de cara usar a tecnologia de forma adequada, pois muitos professores, muitas vezes pela idade ou monetariamente, nunca tiveram contato com o tipo de tecnologia exercida em sala de aula, enquanto os alunos muitas vezes não tiveram condições financeiras ou apoio familiar também para ter acesso a esse tipo de tecnologia. Mas em ambos os casos, tem a falta de interesse também. Olha, eu acho que os professores mais velhos, que têm mais idade, que trabalham já faz muito tempo no colégio, eu acho que eles não estão aí muito para se adaptar, usar tecnologia agora, atualmente, porque eles vêm de uma idade que eles usam muito papel e que era diferente, né? E agora eu acho que com os novos professores que estão chegando agora, que estão saindo do colégio já recém, e fazendo faculdade, e vindo trabalhar na área de educação, eu acho que eles podem trazer e ter muito a agregar na questão de uso de tecnologia, porque eles já estão mais dentro desse meio. Vocês, o que vocês acham sobre isso? Concordo com o que o aluno Bergamo falou, que, querendo ou não, os professores de mais idade irão sentir um pouco mais de dificuldades em se adaptar a essa tecnologia, mas eu acho que isso seria uma ótima forma para que todos começassem a ajudar um pouco o meio ambiente. Mas, claro, não tem como reduzir 100%,
Até porque para textos eu acho importante a gente fazer manuscrito. Afinal, com a tecnologia, os acentos, as vírgulas, os pontos são tudo posto automaticamente, a maioria das vezes. Mas na maioria dos trabalhos, digo nos trabalhos mais teóricos, assim, sem ser a forma de escrita correta, acho que seria bom todos os professores tentarem se adaptar à tecnologia, até como eu falei anteriormente, para ajudar o meio ambiente. Show, show. Então, voltando ao assunto, como eu dizia, enquanto no caso dos professores foi falta de contato com a tecnologia, no caso dos alunos, a maioria das vezes é falta de acesso. Isso porque muitas vezes ou são crianças ou são adolescentes que os pais não deixam usar a tecnologia por medo da internet, essas coisas, ou simplesmente são alunos que vieram de uma família pobre e não tem como usufruir desse tipo de coisa. Nesses casos, muitas vezes, ou as escolas vão fornecer, ou o aluno vai ter aula de forma diferente dos outros. Mas, como eu disse antes, os professores e os alunos podem não conseguir usar a tecnologia logo de cara, mas todo mundo consegue aprender e se adaptar ao uso dela. Então, a falta de conhecimento inicial nunca vai ser problema em uma escola. Concordo. Todas as palavras. Tem alguma coisa, o que vocês acham de vantagem? O que teve de muita vantagem? Vantagem é diminuir o uso de papel. E a desvantagem é falta de interação entre estudante e aluno. E que nas desvantagens, querendo ou não, o valor da energia elétrica vai aumentar, né? Se a gente usar É, muito tecnologia. E eu acho que a tecnologia ela é muito versátil. Por exemplo, os professores podem fazer diversas espécies de conteúdos de formas diferentes. Por exemplo, eles podem passar um vídeo, eles podem passar atividades e pedir para que os alunos usem o celular para realizar em sala de aula. Eles podem fazer os slides e transmitir elas por um data show ou um projetor na sala de aula. Ou, às vezes, preparar um, um trabalho que utilize a tecnologia, como trazer notebooks para a escola. Nem sempre vai ser algo possível para todo mundo, mas sempre tem formas de adaptar, né? sim, sim. E vocês aí que estão assistindo nós aí, escutando nosso podcast, o que vocês acham sobre a tecnologia em sala de aula? Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão sintonizados no podcast preferido do aluno Tiradentes. E hoje eu trouxe a aluna Lima, Oiê! o aluno Pedroso, Olá! o aluno Eric. Firmeza.